Jurados, de maneira bem breve, mas que possa ser entendida aqui, se eu não estiver enganado, em 2021, início de 2021, fevereiro, eu acho, o Supremo Tribunal Federal, uma DPF, uma ação de descumprimento do preceito fundamental, foi um pedido feito por um partido político, decidiu que seria proibido aqui em plenário o Tribunal do Júri a alegação do que a gente chama de legítima defesa da honra, né? Então, isso foi feito num contexto de feminicídio, né, no sentido de que a defesa não poderia alegar em favor do homem, né, que mata a mulher ou que tenta matar a mulher, a exclusão da licitude, ou seja, uma absolvição com base, né, nesse argumento, ou seja, a lei de defesa da honra. Seria mais ou menos como aquele homem que é contrariado pelo fim do relacionamento, por qualquer problema que tenha no relacionamento, sentir-se ali autorizado, então, a investir de forma violenta, inclusive contra a vida da mulher, para se vingar, né, para lavar a sua honra, vamos dizer assim, né? Em pouquíssimas palavras seria isso. Então o Supremo, nessa decisão, entendeu que essa tese, se for exposta aqui em plenário, viola princípios diversos, ali, como, por exemplo, dignidade da pessoa humana, direito à vida, direito à igualdade de gênero, entre outros pontos que foram ali suscitados, né, não previstos apenas na Constituição, mas também em tratados dos quais o Brasil ele faz parte. Aí, conforme eu disse, né, isso foi construído aqui num contexto de violência contra a mulher, né, um feminicídio. Mas o próprio Supremo também ele disse que essa tese, ou seja, lei de defesa da honra aqui, ela não pode ser utilizada nem de maneira indireta, né, ou nas palavras do Supremo aqui, qualquer argumento que induza a tese. E daí a razão pela qual a ideia aqui da decisão é que realmente ela não seja interpretada de maneira restritiva, mas sim de forma, quero crer aqui, mais extensiva para alcançar outras situações que não sejam contra a mulher e nem tampouco aqui de exclusão de licitude, ou seja, a lei de defesa da honra que leve a uma absolvição. Em outros dizeres, né, o contexto em que aconteceu aqui o fato está muito claro, né, o acusado Anderson mantinha um relacionamento com a Sandra Andréia, né, e nas palavras dele aqui ele se sentiu, ou pelo menos nas palavras da Defensoria Pública, que se sentiu ofendido, enfim, tomado por uma violenta emoção, logo após uma justa provocação, que seria justamente o fato da Sandra, né, estar em novo relacionamento, no caso com o Alisson, né, que foi ouvido aqui no dia de hoje. Eu não tenho dúvida de que, numa análise que se faça aqui dessa decisão, o que foi alegado pela Defensoria Pública se enquadra, enfim, no que o Supremo proibiu aqui. De outro lado, porém, a questão é um pouco nova, né? A gente não tem muito parâmetro, assim, veja, é uma leitura que eu faço, né? Mas a gente não tem outros precedentes nesse sentido. Em outra situação muito similar aqui, já houve algo parecido no outro julgamento. E a decisão que eu tomei, que é a mesma decisão que eu vou tomar aqui agora, é a seguinte: seria uma decisão intermediária aqui, né? Eu vou fazer, sim, a votação do quesito, porque se eu não fizer, havendo um recurso por parte da Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça ele pode, enfim, anular o julgamento, tem que fazer de novo, né, porque é o jurado que tem que decidir e não o juiz. Então a gente faz sim a votação do quesito, e aí depois, se for o caso, no eventual recurso, o que vai restar é apenas equalizar a pena, né, a gente não faz o julgamento de novo. Eu não sei se ficou claro o que eu quis dizer aqui, mas eu acho que é uma decisão que a gente consegue, entre aspas, preservar aqui os dois interesses em jogo. Tá? Então a gente faz a aquisitação e eu, em princípio, por entender que não é o caso de aplicar, não vou, se reconhecida for, aplicar na minha sentença. Mas daí, em eventual recurso, é só o Tribunal de Justiça, se assim entender, discordar do que eu decidi aqui, promover então a alteração, retificação da pena, sem necessidade de anular o julgamento. Bem, dito isso, a gente passa aqui então à fase final, aquisitação e votação. Aí, Álvaro, peço a gentileza que suspenda aqui a transmissão, a gente volta em seguida daí com a leitura da sentença. Bem, conselho de sentença, a gente retoma aqui a sessão de julgamento, agora pela última vez. Eu convido todos para que fiquem em pé, para que se faça a leitura da sentença. Anderson Correia Machado, realizamos aqui no dia de hoje seu julgamento, ouvimos as vítimas, testemunhas, o senhor teve a oportunidade de ser interrogado
ato que foi dispensado aqui pela sua defesa com sua concordância. Em seguida, o Ministério Público fez a exposição do que teria devido aos jurados e da mesma maneira fizeram os defensores públicos a seu favor. Ao final de tudo isso, o Conselho de Sentença chegou a uma conclusão e essa conclusão está presente na sentença e aqui faço leitura. Leitura essa de maneira resumida, é um pouco extensa, mas depois o senhor Anderson Corrêa Machado terá acesso na íntegra, se assim desejar. Dessa maneira, então, passo direto ao item 2, fundamentação. Ao responder a série de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão. Primeira série, em relação à vítima Sandra Andréa Cordeiro dos Santos. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, reconhecer a figura do crime doloso contra a vida. A linha D, não absolver um acusado. A linha E, reconhecer a qualificadora de motivação fútil. E, por fim, a linha F, reconheceram também a qualificadora de emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Segunda série, quanto à vítima Alisson Schmidt Costa. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, reconhecer a figura do crime doloso contra a vida. A linha D, não absolver um acusado. A linha E, não reconheceram a figura do privilégio. A linha F, reconhecer a qualificadora de motivação fútil. E, por fim, a linha G, não reconheceram a qualificadora de emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Item 3, positivo. Diante do exposto, em atenção do Conselho de Sentença, julga-se parcialmente procedente a acusação, a efeito de condenar o acusado, Anderson Corrêa Machado, pela prática da conduta prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º e 4º, acumulado com o artigo 14, inciso 2º do Código Penal, isso em relação ao fato 1, e também pela prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, acumulado com o artigo 14, inciso 2º, também todos do Código Penal. Ou, em outras palavras, uma condenação aqui por 2 crimes de homicídio qualificado tentado. Dosimetria da pena. Eu dispenso a leitura integral de seus fundamentos, passando direto à pena total, resultado da soma das penas aplicadas quanto às 2 vítimas. Pena, então, total de 27 anos, 7 meses e 7 dias de reclusão em regime inicialmente fechado. Abro um item específico aqui para fundamentar de maneira resumida. Houve aqui uma decisão liminar nos autos 10885-52-2023, de relatoria do desembargador Miguel Kifuri, que atendeu aqui um pedido da Defensoria Pública, no sentido de que se concedesse salvo-conduto para que esse juízo não determinasse o início imediato do cumprimento da pena. A mesma decisão, porém, e leio aqui expressamente o que foi dito, abre aspas, fica expressamente ressalvada, porém, a possibilidade do juiz-presidente determinar a prisão preventiva do acusado, havendo razão legal para tanto, o que pode surgir até durante o julgamento. Então, a avaliação que ora se procede. A pena aplicada aqui supera em muito a marca dos 4 anos de privação de liberdade. Com a sentença condenatória não mais se discute quanto à materialidade, tampouco quanto à autoria. E no que se refere aqui à parte, ou melhor, a primeira parte do caput do artigo 312 do Código de Processo Penal, destaca-se a ordem pública. A gravidade do crime aqui ela é inconteste, né? Eu deixo de fazer a leitura integral dos fundamentos da sentença, me remetendo aqui à dosimetria da pena, quando se reconheceu aqui várias variáveis que apontam então para essa dita gravidade. E destaco aqui de maneira resumida também que ainda no ano 2004 o acusado respondeu a termo circunstanciado por lesão corporal. No ano seguinte, em 2005, novo termo circunstanciado pelo mesmo motivo. São processos aqui que porque são muito antigos, não houve condição de consultá-los. Entretanto, levando em consideração o que a vítima aqui disse, a Sandra Andréa Cordeiro dos Santos, imagina-se aqui, presume-se, né, pelo contexto, que são boletins de ocorrência, enfim, termos circunstanciados que foram registrados em função de violência doméstica familiar contra a mulher. A vítima Sandra Andréa aqui disse que procurou a delegacia algumas vezes e nas palavras dela não houve resposta, né, ou me parece até que ela usou a expressão não deu em nada. Na sequência, no ano 2011, houve uma nova anotação, agora sim aqui com registro formal de violência doméstica, isso porque em 2004 e 2005 não havia a Lei Maria da Penha. Então, em 2011, houve um registro aqui de violência doméstica, já com a nova lei, e depois, no mesmo ano, por outro fato ocorrido dias depois, uma nova autuação também de medidas protetivas. Na mesma época aqui, sobreveio então, sobrevieram, no caso, esses crimes aqui, não só o crime de homicídio tentado qualificado contra a vítima Sandra Andréa, mas também contra o seu, então, namorado, companheiro, amigo, né, o Alisson Schmidt Costa. Na sequência, em dezembro de 2017, também num contexto familiar e doméstico, o ora sentenciado praticou lesão corporal contra a filha ainda menor, né, fato pelo qual verifiquei aqui foi condenado em primeira instância
e me parece aguarda aqui o julgamento de recurso. Já em 2019, sobreveio aqui um termo circunstanciado também num contexto de violência aqui familiar e doméstica, mas agora contra o filho também menor. Isso gerou um termo circunstanciado, houve extinção da punibilidade, mas ficou aqui o registro, né, de que esse fato, em tese, aconteceu. Já no ano de 2020, ele foi preso em flagrante e responde aqui por outra ação penal por crime de embriaguez ao volante. Fora isso, também tem um termo circunstanciado aqui por posse de droga, isso no ano de 2019. Da forma como está descrito aqui, há uma trajetória que demonstra que esse fato, ou seja, esses crimes aqui de homicídio qualificado tentado, eles não são isolados, né, no histórico do acusado Anderson Correia Machado. Além disso, conforme já foi destacado aqui pelo que eu disse, e agora também realço aqui, tem quase 2 décadas que o acusado Anderson Correia Machado insiste em praticar delitos que têm a ver com o âmbito doméstico familiar. Se não é contra a mulher, é contra os filhos também menores. Dessa forma, diante da gravidade do que aconteceu e, sobretudo, do perigo concreto de reiteração, esse juízo, pelo menos por agora, não tem dúvida que é caso de decretar a prisão preventiva do acusado. Então, determina-se aqui a expedição na área de prisão, solicitando também a gentileza que a Força Pública dê cumprimento de imediato. Eu dispenso os demais itens da sentença. Curitiba, plenário tribunal do júri, dia 28 de fevereiro de 2023. Doutora Tiziane, pelo Ministério Público, alguma colocação? Sem colocações. Doutores, pela Defensoria Pública? Ok, dessa forma aqui, agradecendo a presença de todos, o Ministério Público, a Defensoria Pública, servidores, a escolta policial, o serviço terceirizado, em especial também aos jurados, público que nos acompanha pela internet, também aqui presencialmente, na ausência das considerações, do por encerrada a presente sessão. Eu agradeço. Obrigado.